Suzana fez. Oi, Elias. Ok, obrigada. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estarmos hoje unidos aqui, ahm, nesse simpósio de lançamento da coletânea Universo Sefarad, uma coletânea que foi gerada pelos trabalhos apresentados no segundo Congresso Internacional de Estudos Sefarditas, que ocorreu no ano passado. É, eu vou já aproveitar para comunicar a vocês que no ano que vem, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, acontecerá o terceiro Congresso Internacional de Estudos Sefarditas. O título do congresso é Judeus no Mediterrâneo e suas diásporas, interseções econômicas, sociais e culturais. E esse congresso vai acontecer entre os dias 21 e 23 de outubro do ano que vem, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e é uma promoção do Centro de Estudos da Amazônia e do Centro de História da Faculdade de Lisboa. Esse evento é especial porque também a gente celebra a parceria entre o Centro de Estudos Judaicos da USP e o Centro de Estudos da Amazônia, uma parceria que já vem rendendo muitos frutos, e que tem bastante relevância para nós aqui na USP, que queremos impulsionar as pesquisas e os estudos do sefaradismo, em todas as suas vertentes. Então, é uma parceria que visa é, a, ao implemento de pesquisas. Nós vamos procurar bolsas, nós vamos procurar todo tipo de incentivo para que essa vertente de estudos judaicos decole. Ah, eu creio que já está decolando, né? E hoje os estudos sefarditas também eles estão ampliando e abrigando outras vertentes de estudos, os estudos da Cabala, os estudos ligados aos cristãos novos e sua cultura. Então, é com alegria, viu, Elias, que nós estamos celebrando, né, hoje esse lançamento da coletânea e celebrando a nossa parceria. Elias, com você agora. O seu microfone está mutado, no mínimo. Daí, Boa. gente, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. É uma honra estar aqui. Essa conversa dessa parceria, ela tem uma data muito grande, Suzana, e é imensa felicidade. Eu quero agradecer a você por ter aceito, né, essa caminhada juntos, e faço questão de agradecer em especial a Adriana Boab Bialski, que pelo menos para o SEJA, Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, é não só o presente como o futuro. Isso é uma conversa nossa, ela sabe disso, ela vai ter que se virar entre o SEJ e o SEJA, tá? Eu tenho muita dispersão, então eu vou ler o que eu escrevi. Eu não consigo falar ou ler e, ao mesmo tempo, colocar um slide que eu me perco entre um e outro. É patente o meu nível de informalidade quando eu falo, mas a minha co-orientadora, Margarite Bejerano, aqui no Rio de Janeiro, disse: Rapaz, se eu soubesse que é possível ser desse jeito que você é, talvez eu tivesse sido uma
acadêmica mais leve. Próximo aos 90 anos, ela me disse isso. Vamos lá. Agradecemos ao SES da USP, na pessoa da professora Suzana Schwartz e da doutora Adriana Aboab-Bialski pela parceria e por sediar, entre aspas, este simpósio de lançamento da coletânea Universo Sfarad, História, Memória, Tradição e Cultura. Vida longa a nossa parceria. O SEJA, vou falar um pouco sobre SEJA, CS. Nasce dentro do projeto Amazônia Judaica, que foi criado em 2002 por Davi Salgado, na cidade de Belém, Pará, como um jornal comunitário de Belém com esse nome. Isso já vão 22 anos. O SEJA foi criado em 2020. É composto de um conselho acadêmico de mais de 25 pesquisadores acadêmicos e independentes de 12 países diferentes. Surge a partir da troca de ideias entre o antropólogo Wagner Bente Lins e eu. E seu primeiro evento foi o ciclo de estudos que se deu em formato virtual no período da pandemia em 2021. Apesar de se chamar Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, o SEJA, já nasceu ultrapassando as fronteiras do judaísmo sefardi amazônico, tendo como objetivo contribuir com estudos, pesquisas e a produção de trabalhos de temas relacionados ao que denominamos o universo Sfarad. Daí o termo que a gente usa. Ou seja, todas as etnias judaicas que em seu berço histórico na Península Ibérica e suas diversas diásporas após 1492 até os nossos dias, né? O SEJA tem como suas maiores atividades a realização do Festival de Hakitia, né, que é o dialeto dos judeus de origem sefardi marroquina, e o Congresso de Estudos Sefarditas. Eu gostaria de apresentar o Conselho Acadêmico do SEJA. O SEJA tem como presidente em memória professor Samuel Bestimal, que é a maior autoridade em estudos dos judeus na Amazônia, né? É conhecido de todos a obra clássica dele, que é Eretz Amazônia, Judeus na Amazônia. A diretoria do SEJA é composta por Elias Salgado, tem como diretora executiva Regina Igel, da Universidade, professora emérita de Maryland, diretor de Relações Acadêmicas Internacionais, professor Javier Moreno, da Universidade Ben-Gurion, e a diretora de pesquisa Adriana Boab-Bialski, doutoranda pela USP. Vamos aos nomes, porque eles são poderosos. Margarito Pejarano, da Hebrew University, Nancy Rosechan, da USP, Alberto Tavim, José Alberto Tavim, de Lisboa, nosso anfitrião, como citou Suzana, no congresso do ano que vem. Michel German do Niege, aqui eu faço um parênteses para dizer que, assim como nós temos em São Paulo um grande parceiro, aqui representado por Suzana, Adriana, nós temos no Rio de Janeiro o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos no IFIX da UFRJ, que eu tive a honra de ser um dos cofundadores e sou pesquisador adjunto. Eu espero que esteja aí, eu não sei se está, Lucas Fernandes. Tem como saber? Michel não pôde comparecer ao evento e tal. O Lucas Fernandes, eu não sei se ele já chegou. O Lucas é o futuro no que diz respeito aos estudos sefarditas no NIES, no Rio de Janeiro. É hoje o maior especialista em estudos da presença judaica no Marrocos, doutorando pelo IFIX. Tá? E aí a gente vem com Adriana Brodsky, de origem argentina, que está em Maryland também, Regina com certeza a conhece. Vanessa Paloma Elmar, que é da área de etnomusicologia de Cambridge. Stefan Pridgen trabalha com cinema de origem sefardita da Emory. Onyx Sorachevsky, conhecem o trabalho dela, especialista em Oriente Médio e Império Otomano. Osmar Lamguichi, que é uma das maiores honras que o SEJA trouxe,
O Omar, ele é diretor do Departamento de História da Universidade Hassan II, em Casablanca. Vou falar um pouco depois sobre esse simpósio onde eu conheci ele. Mônica Green, co-coordenadora do NIEG, Wagner Bentilin, já falei sobre ele, Judith Cohen, etnomusicóloga também da Universidade de York, outra grande parceira, Ângela Benoliel Coutinho, Six Nova, que é a Nova Lisboa, né? A Universidade de Lisboa Nova. É, cadê? Vê como eu me perco. Zelinda Cohen, Instituto de Patrimônio Cultural de Cabo Verde, né? Há uma presença, existiu uma presença judaico-marroquina nas ilhas de Cabo Verde. Paulo Valadares, da Sociedade Genealógica Judaica do Brasil. O próprio Lucas Fernandes, ao qual eu já me referi, e Yehuda Ben-Gui, que é um dos maiores especialistas no dialeto Hakitia do mundo, o principal no Brasil. Jornalista Shirley Nickle, que eu tenho a honra de ter sido minha pupila, ainda em época de escola, trabalhando junto, de alguma maneira, no núcleo de sefardismo oriental. Miriam Rosenblit Schwarbart, que eu tenho certeza está aí, nossa parceira nos estudos, né, de judaísmo sefardita e mizrahita, fazendo um trabalho excelente com a Adriana nesse momento. Fizemos juntos um trabalho sobre 50 anos, 150 anos da Shell, que é a Universidade, a Sinagoga Marroquina do Rio de Janeiro. Anne Gimol Benchimol, que eu considero uma das mais importantes, é o maior alicerce, o casal Anne e Jaime Benchimol são o maior alicerce da existência e da continuidade da comunidade de Manaus. E Deb Shaimovitz Yoshafat, paulistana, hoje na Universidade de Ben Gurion, que tem trabalhado com a presença dos brasileiros em Israel. O CIES, Congresso Internacional de Estudos Sefarditas, criado e organizado pelo SEJA, a cada 2 anos teve sua primeira versão em novembro de 21, em formato virtual, com mais de 50 trabalhos apresentados. Sua segunda versão aconteceu no Rio de Janeiro, né, nos Jardins do Museu da República, no Catete, em agosto de 23, também com grande sucesso, mais de 50 trabalhos de 8 países diferentes. Ou seja, recentemente a gente tomou a iniciativa de criar 4 núcleos de estudo, de segmento de estudos e pesquisa, né? O núcleo de estudos sobre cristãos novos na Amazônia, eu acho que eu falei isso para poucos, 2 meses antes da Anitta falecer, da Anitta Novinsky falecer, ela fala para mim, Salgado, é preciso estudar esses judeus na Amazônia. A gente já estudou muito o Nordeste, né? E tem muito. Então, temos uma missão aí, tem algumas pessoas envolvidas com esses estudos. Estamos começando com isso também. Eu me lembro que quando eu fui fazer a pós-graduação em Jerusalém, o professor Chaim Avni me jogou um desafio. Eu cheguei atrasado. Ele fazia seminário com 10 pessoas, eu era o 11º em 1997. E fui lá chorar para ele, porque a bolsa tinha saído em cima da hora, e ele disse assim para mim: Tu quer que em 25 anos eu abra mão, né, para permitir o 11º? Não posso. E eu disse para ele: Olha, o meu tema é judeus na Amazônia, eu li um artigo seu, não sei aonde. Ele falou: Tá bom, menino, você me venceu. Então, o teu desafio é descobrir a relação que existe, né, que a gente não consegue comprovar historicamente, entre os cristãos novos que já estavam na Amazônia desde o período colonial e os judeus que chegavam no início do século XIX. Ainda não conseguimos chegar lá, mas a gente chega, Anitta. O NEJUM, que é o Núcleo de Estudos do Judaísmo Mizrahi, né? Que tem a coordenação da nossa querida Adriana, né? Tem a participação da Miriam também, e o núcleo que a gente chama de Nova Historiografia,
Aviado ajuda em todos eles, tá? Coitado. Yes, Aviado will help us in all núcleos. A ideia do Nova Historiografia, que eu vou me deter um pouco sobre isso, por favor, quem está detendo o tempo aí, eu não sei quanto tempo eu já falei. A conversa que a gente tem, eu e Wagner, que dá início de alguma maneira, ou seja, é de que a gente percebe que a historiografia, né, que estuda judeus na Amazônia, vinha trabalhando tão somente até a década de 60, né, no pós-guerra e a vinda, enfim, para o Sudeste e tal. E a gente sai com né, com o uso de uma terminologia que diz assim, é preciso sair da beira do rio, né? Porque sempre que se refere aos judeus na Amazônia, se volta às perguntas clássicas de por que eles saíram e por que vieram para o Brasil, né? E os judeus no interior da floresta, né? No Hinterland, a borracha e tal. E nós já começamos, então, a trabalhar com temáticas que vão avançando cronologicamente, né? E uma releitura, não tão crítica, mas uma releitura a essa historiografia que não avança. Em conversas com aviados, por exemplo, uma grande pergunta que eu comecei a fazer, por que que a partir dos anos 2000, né, cresceu de forma exponencial, literalmente, matematicamente, ou seja, eram 7 trabalhos, eu quando comecei a estudar isso, nós éramos 9 no mundo inteiro, e só estudavam no Brasil eu e o professor Samuel. Então, está crescendo de forma exponencial o interesse pela temática judeus na Amazônia. E a Viada é, na minha opinião, sem dúvida, hoje, o maior estudioso do tema. Então, tem aí uns papos de escrever um artigo junto, né? Coitado dele, escrever comigo que faço um montão de coisas e sou tão disperso. Alguns trabalhos interessantes já foram apresentados nesse mesmo raciocínio historiográfico, que foi, por exemplo, o trabalho que foi apresentado por Yehuda Ben-Gui e Márcia Barcessar Rubinstein sobre o grupo Kadima, que é o grupo juvenil de linha Bnei Akiva, em Belém, que tem um papel fundamental naquela comunidade. O outro tema que eu quero para encerrar, e que, de novo, o culpado é o Aviado Moreno, de trazer o Brasil, né, e o SEJA para coisas extremamente atuais que estão acontecendo no Marrocos, né, a partir da abertura das relações culturais e políticas entre Israel e o Marrocos, quando dos acordos do Golfo Pérsico, né, os judeus começam a criar entidades dentro do Marrocos para restaurar sinagogas, cemitérios, e uma das iniciativas para a qual eu fui convidado, eu não, nós, o SEJA, foi para participar da criação do Arquivo Judaico do Norte do Marrocos, né? E aí nós estamos inseridos e indiretamente, Suzana, com certeza, a partir da nossa parceria, o SES também, porque hoje nós estamos trabalhando direto, a partir do Marrocos, de Israel, de forma virtual, com todos os arquivos que existam sobre a temática e ligados à Biblioteca Nacional, a Sifriá, a Leobit de Israel, né? Essa foi a solução que a gente encontrou diante de algumas questões financeiras. E o outro braço é um braço de uma iniciativa que sempre me emociona. É a Mimuna Foundation, que não é uma instituição judaica, é uma instituição islâmica ligada ao governo de Sua Majestade Hussein VI, né? Tem como presidente um jovem chamado Elmedi Budra, e é uma coisa muito interessante de se contar rapidamente. É uma iniciativa que se cria a partir. Nem todos os judeus foram. Ficou uma pequena comunidade no Marrocos quando da criação do Estado de Israel, e não havia mais escolas judaicas para aqueles jovens.
e eles passaram a frequentar as escolas de elite local islâmicas. Então, se criaram relacionamentos entre estudantes de secundário e tal. Quando da chegada desses jovens à universidade, principalmente por iniciativa do Budra, eles criaram essa entidade que vai em busca de levar na prática aquilo que o governo estabelece, o governo marroquino, de que existem três etnias fundamentais na formação do Marrocos, e uma delas é a etnia judaica, né? Então, as leis preservam, lógico, com todos esses conflitos. A gente sabe que existem manifestações, mas eles estão segurando. Então, nós estamos vindo agora, em junho, de um fórum internacional sobre judaísmo marroquino nas Américas, na América Latina, principalmente. E foi de novo o Aviad que lembrou que existe um Seja e existe um Elias Salgado. Então, sim, Suzana, a gente tem futuro. A gente tem muito futuro. A senhora, por favor, comece a comprar a sua passagem para Lisboa, tá? Gente, obrigado. Eu vou passar a bola, ou é a Regina que vai passar para a nossa Adriana? Era isso. Super legal, hein? Super legal. Regina, com você? Ou é a Adriana que inicia? Deixa eu olhar a nossa programação. Adriana, dá uma mão aí. Eu acho que a Regina agora vai falar. A Regina tá mudo. Ok, Regina, Nancy, Aviad e Adriana. Ok, eu estou encerrando essa primeira parte de apresentações e agradeço a Suzana e agradeço ao Elias, que fez um resumo extraordinário sobre todas as atividades do SEJA e do CIES, que já foi falado pela Suzana. O nosso trabalho é um trabalho hercúleo, é um trabalho de abrir caminho numa floresta. Olha só, não só metaforicamente, mas também fisicamente. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre os judeus na Amazônia, realmente eu entrei na floresta. Essa é uma outra história que não cabe aqui agora, mas é só para dizer que não é só uma metáfora, a gente corre lá dentro. E o que também eu quero dizer é que uma das características maiores que eu vejo. Um momento. Uma das características maiores que eu vejo em toda essa campanha, em todas essas atividades intelectuais, encabeçadas principalmente pelo Elias Salgado, é que ele atraiu não-judeus para esse trabalho intelectual de pesquisa sobre judeus na Amazônia. E não só aqui no Brasil, aí no Brasil, como também na Europa. Vejam vocês que o pessoal lá da Faculdade de Lisboa, nenhum deles é judeu. Tavim não é judeu, o João Fonseca não é, e a Ângela tampouco é, Ângela Coutinho. E aqui no Brasil e em Portugal, nós atraímos um número extraordinário de intelectuais, de scholars, que trabalham sobre o tema judaico no Brasil e também na Europa, e agora com o terceiro congresso nosso, sobre os marroquinos e toda aquela história das migrações marroquinas dentro do cenário mediterrâneo. Quer dizer, para nós, e eu uma vez agradeci às pessoas não judias que estavam trabalhando no segundo congresso, o trabalho que elas têm de ultrapassar, inclusive, a sua própria inclinação natural, vamos dizer, e entram para o campo do judaísmo, que é um campo praticamente misterioso para os não-judeus, mas estão desbravando muito bem essa situação com gente com tanta habilidade intelectual que eu fico admirada, surpresa e agradecida. Bom, isso era o que eu queria falar sobre a participação dos não-judeus dentro da nossa esfera judaica. E eu agradeço a essas pessoas todas e todas as atrações a uma professora em Belém do Pará que trouxe um grupo de estudantes de graduação fazendo tese sobre temas judaicos. O nome dela é Alessandra Conde.
vocês já devem ter conhecido pelo segundo congresso. Bom, eu agora vou passar a palavra à primeira das conferencistas. Hoje temos duas scholars, duas intelectuais de primeiríssima qualidade, de primeiríssima água. A primeira delas é a Adriana Bialski, Abuhab Bialski. Tenho algo a dizer sobre a Adriana, antes de falar um pouquinho sobre a biografia literária dela. Ela participou de um concurso que existe nos Estados Unidos, patrocinado pela LAJSA, Latin American Jewish Studies Association, LAJSA, L-A-J-S-A. E o trabalho, por acaso, me convidaram para ser parte do comitê. Eis que eu vejo a Adriana. Então, eu pensei, uau, aqui há o que se chama um choque de interesse, essas coisas. Mas eu tenho uma experiência imensa. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos já faz 47 anos. Eu fiz parte de milhões de comitês e eu sou capaz de manter a minha neutralidade. E dentro dessa neutralidade, entre os 5 concorrentes, o trabalho da Adriana era o melhor. E foi aquele que eu recomendei e tive que dizer por que eu fazia a recomendação. E eu disse, primeiro, ela trabalha com um trabalho intelectual de pesquisa e trabalha com o público. Então, ela coloca 2 situações ideais para um trabalho acadêmico. Trabalha com o museu e trabalha com a pesquisa dela. Segundo, é a primeira vez que alguém trabalha com um tema sefardita, dentro de todos os concursos que já houve pela AJSA. E terceiro, é a primeira vez que uma pessoa do Brasil concorre com tanta qualidade. Portanto, ela tem que vencer este concurso. Não houve a mínima dúvida. Pim, venceu. Meus parabéns, Adriana. E o fato de eu participar do comitê não teve nenhuma ascendência sobre o julgamento. Eu julguei com toda a minha imparcialidade. Tanto é que havia outros também candidatos que como que eu posso dizer, eu indiquei para segundo, terceiro lugar também. Então, esses são os nossos parabéns coletivos para a Adriana e para a orientadora de tese dela, a doutora Nancy Rosenchamp. Então, agora eu vou dizer só algo sobre a Adriana, que pode nos surpreender. A mim me surpreendeu. A Adriana é economista, vejam só. E teve a feliz ideia de entrar para estudos judaicos, e foi tão bem que já tem um mestrado em estudos judaicos pela nossa faculdade. E ela é especialista agora em museologia, cultura e educação pela PUC de São Paulo. E é doutoranda em estudos judaicos, eu acabo de dizer, com a orientação da professora Nancy Rosenchamp. É bolsista da CAPES, é pesquisadora, é consultora e, de vez em quando, também é tradutora. Então, eu passo agora a palavra à professora Adriana Bialski. Eu sempre pulo o nome interior dela, o nome interno, Abuhab Bialski, que vai falar sobre breve panorama dos estudos sobre judeus sefarditas e orientais no Brasil. Tem a palavra, Adriana. Obrigada. Bom, queria agradecer, eu não esperava, fiquei surpresa. Obrigada por palavras tão gentis. Enfim, estou bastante emocionada e, por outro lado, sinto que é uma grande responsabilidade agora daqui para frente. Bom, eu preparei um texto bem pequeno, vou contar um pouquinho, então, a minha visão, né, de como estão as coisas aqui no Brasil em relação a judeus sefarditas e orientais. No dia 17 de agosto de 2023, assim me dirigi aos presentes no 2º Congresso Internacional de Estudos Sefarditas, que acontecia no Museu da República, no Rio de Janeiro. Eu dizia, então, é com prazer, emoção e gratidão que participo deste painel de número 7, Olhares sobre o Contemporâneo. Naquela ocasião, me preparava para apresentar uma comunicação baseada nos depoimentos coletados de judeus marroquinos
e seus descendentes, que integraram o livro Shel Gemilut Hassadim, 150 anos de bondade, resultado da parceria de pesquisa e de muita amizade com a Miriam Rosenblit Schwarzbart e com o Elias Salgado. Um ano e alguns meses depois, essas palavras continuam válidas: prazer, emoção e gratidão, porque traduzem os sentimentos relativos também a essa nova etapa, a do lançamento da coletânea Universo Sefarad, História, Memória, Tradição e Cultura. Trata-se de uma amostra sob o formato de artigos das trocas e aprendizados daqueles dias. Agora, neste momento em que o livro chega às nossas mãos, reitero meus agradecimentos pela oportunidade de integrar o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia e por fazer parte desta mesa, junto a pesquisadores tão gabaritados. Agradeço também ao Centro de Estudos Judaicos e à Associação de Amigos do Centro de Estudos Judaicos da USP, onde atuo em várias frentes, pela parceria que viabilizou o lançamento por meio deste canal. Os judeus orientais são aqueles que se estabeleceram no Oriente Médio e Norte da África, MENA, na sigla em inglês, desde os tempos bíblicos. Assim, o termo Mizrahi em hebraico, ou oriental em português, designa de modo geral os judeus provenientes de países como Argélia, Egito, Iêmen, Irã, Iraque, Líbano, Líbia, parte do Marrocos, Síria e Tunísia. Por outro lado, os sefarditas descendem das famílias expulsas da Península Ibérica, tendo em vista o advento da Inquisição a partir do final do século XV. Entretanto, com certa frequência, vemos a expressão sefardita assumindo um significado mais amplo, quando nomeia todos aqueles que não pertencem ao bloco askenazi, ou seja, de judeus provenientes da Europa Central e Oriental. A complexidade da categorização por região de origem reside no aglutinamento, em alguns países de maioria muçulmana, de judeus locais com aqueles que deixaram Portugal e Espanha e buscaram refúgio em terras do MENA. Em outras palavras, poderíamos falar de amálgama, nessa área geográfica, de judeus sefarditas e orientais, por algo em torno de 4 séculos. Desde a década de 1970 e principalmente 1980, a especificidade étnica judaico-oriental tem ganhado espaço nos estudos acadêmicos que se realizam em Israel e em outros países, do ponto de vista identitário, sociológico, antropológico e etnográfico, chamando atenção quanto à necessidade de preservação dessa memória, em meio a abordagens mais plurais e a identificação da importância da diversidade cultural. Um apanhado da bibliografia referente à história e à memória dos judeus no Brasil, realizado recentemente, sugere alguns temas predominantes nos estudos das últimas décadas. É o caso das pesquisas que se debruçam sobre o período colonial em seus 2 eixos. O primeiro, a presença cristã nova, principalmente nos séculos XVI, XVII e XVIII, e o segundo, a formação comunitária judaica em Pernambuco, entre 1630 e 1654, em virtude da dominação holandesa naquela região. No século XIX, grandes transformações levam a um contexto histórico diverso, entre elas a introdução da tolerância religiosa, instituída pela Constituição de 1824. Como consequência, imigrantes judeus passam a ser recebidos em nosso país. A literatura acadêmica voltada a esse movimento contemporâneo registra, sobretudo, a trajetória de famílias de origem askenazi e a formação de comunidades atribuída a esses grupos. Aqui, falamos de judeus que vieram, então, a partir do século XIX, mas principalmente no século seguinte, de regiões como Alsácia-Lorena, Rússia, Bessarábia, Polônia, Lituânia, Alemanha e Hungria. Em termos espaciais, instalaram-se nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas também marcaram presença em outras regiões, como é o caso das colônias agrícolas no Rio Grande do Sul, por exemplo. Quanto aos judeus sefarditas e orientais, sua entrada no país também é registrada a partir do século XIX. Segundo estudo publicado em 2007 por Margalit Bejarano, que o Elias acabou de citar,
pesquisadora e professora na Universidade Hebraica de Jerusalém, o número estimado de judeus sefarditas na América Latina, aí incluídos os orientais, corresponderia a algo próximo a 104 mil, ou 26% da população judaica total na região. No que tange ao Brasil, seriam em torno de 19 mil, ou 20% dos judeus. Como mencionado, são poucos os trabalhos dedicados aos grupos sefarditas e orientais estabelecidos em nosso país. Os textos publicados, que lidam com a temática da imigração judaica como um todo, salientam majoritariamente as trajetórias das comunidades asquenazes. O que temos, então, além dessas publicações de caráter mais geral, são alguns estudos sobre as comunidades constituídas por italianos, egípcios, além de pesquisas relativas ao idioma ladino e outros traços identitários daqueles cuja origem remonta a países como Turquia e Iugoslávia. Adicionalmente, ressaltamos as publicações vinculadas às edições do Confarad, o Congresso Sefaradi do Brasil. No caso dos judeus do Oriente Médio, enfatizamos o protagonismo da pesquisadora Raquel Mizrahi, com sua tese defendida junto ao Departamento de História dessa faculdade em 2000, posteriormente transformada em livro. Capítulo à parte são os trabalhos consagrados à memória da comunidade de origem marroquina na região amazônica. Desde a década de 1980, com a publicação por Abrão Ramiro Bentes do livro Das Ruínas de Jerusalém, a Verdejante Amazônia, passando por Eretz Amazônia, de Samuel Ben Shimon, na década seguinte, alguns trabalhos têm contribuído para a divulgação desse importante legado no norte do país. O projeto Amazônia Judaica, idealizado por Elias e o seu irmão Davi Salgado, e associado a essa iniciativa o Arquivo Histórico da Amazônia Judaica e ainda o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, o SEJA, vem fomentando nos últimos anos a circulação do conhecimento nesse âmbito. Destacamos os 2 congressos realizados sob essa perspectiva em 2021 e 2023, assim como as respectivas coletâneas. Mais recentemente, o projeto Amazônia Judaica vem alargando seu escopo. Na contramão do que temos visto, tem incentivado, felizmente, as pesquisas no âmbito do sefaradismo, na acepção mais ampla do termo, em suas várias frentes. Esse compromisso é de suma importância para minimizar a lacuna existente quanto às pesquisas orientadas à imigração judaica contemporânea não asquenazi no Brasil. Quanto ao futuro, o próximo Congresso Internacional de Estudos Sefarditas, o terceiro, para o qual já nos preparamos, tem data e local definidos. Lisboa, outubro de 2025. Parafraseando os organizadores da coletânea, seremos brindados mais uma vez com uma caixa de joias literárias, históricas, sociológicas, musicais e outras mais. Obrigada. Ok. Muito obrigada, Adriana. Foi uma apresentação muito boa, muito boa. A gente aprende sempre com os colegas, viu? Obrigada. Agora vamos ouvir Nancy Rosenchamp, que está para nos falar sobre a escrita das mulheres. Uma pergunta: é diferente? Vamos ouvir, mas primeiro eu quero fazer uma ligeira apresentação da nossa palestrante. Ela tem graduação em línguas orientais, hebraico, pela Universidade de São Paulo, e tem um mestrado em letras, teoria literária e literatura comparada, também pela São Paulo. E é doutora em letras, também em teoria literária e literatura comparada pela nossa Universidade de São Paulo. Tem um pós-doutorado na Universidade de São Paulo e tem um pós-doutorado pela Universidade da Califórnia. E agora, atualmente, é membro do corpo editorial de Revistas Orientes e do Arquivo Ma'aravi. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, e atua principalmente nos seguintes temas: literatura hebraica, literatura feminina, Handel e Yehudit, e literatura israelense.
O currículo da Nancy Rosenchan é imenso. Eu consultei o currículo Lattes e seria, bom, seria difícil eu trazer tudo aqui, porque é muito tempo, não é, Nancy? Você tem um currículo extraordinário. Oh, meu Deus! Ela tem orientado teses desde que entrou no corpo docente da Universidade de São Paulo e trabalha agora com a tese da nossa última palestrante, que é a Adriana. Dou a palavra para Nancy Rosenchan. Boa tarde, obrigada, Regina, obrigada a todos, grata pela oportunidade de estar aqui. O meu tema é As Mulheres Escrevem Diferente. O livro Tsena Ureena, em hebraico, significa vá em frente e veja, ou geralmente pronunciado Tsenerene, às vezes chamada de Bíblia das Mulheres, é uma obra em prosa e em língua ídis, cuja estrutura é paralela às porções semanais da Torá e às Haftarot, usadas nos serviços de orações judaicos. O livro foi escrito no final do século XVI na Polônia e mistura passagens bíblicas com ensinamentos da Torá oral, como a Haggadah, Midrash e o Talmud. O título, no feminino, indica que o livro foi dirigido para as mulheres que seriam menos versadas em hebraico. Por gerações, dificilmente havia um lar ídis que não possuísse uma cópia. Por causa de sua orientação para leitoras, o livro é particularmente focado nas matriarcas bíblicas, nos vários namoros mencionados nas Escrituras e no resgate de Moisés pela filha de Faraó. Embora haja representações vívidas do paraíso e do inferno, há uma ênfase de que a retidão deve ser encontrada em servir a Deus de boa vontade e de todo o coração, em vez de servi-lo por esperança de recompensa ou medo de punição. Caridade e benemerência também são enfatizadas. O livro continua sendo impresso hoje, especialmente para comunidades racídicas. No campo da literatura religiosa, a estante judaica, isso é uma palavra em hebraico, foi criada por homens para homens. O Tsenerene é uma exceção. O que as mulheres deviam ou podiam ler era e é naturalmente estabelecido pelos homens. Creio que não há o que comentar sobre a distância entre essa situação e a que trago no texto que escrevi no livro que agora está sendo lançado, em relação às judias do Iêmen, às quais eram vedados tanto a instrução como a entrada na sinagoga. Só tinham o direito de cantar. Que atitude as mulheres vêm tomando? Suas escritas contemporâneas abrangem tudo o que desejam, mas estou me referindo às religiosas. Há poucos anos, em Israel, um grupo de, friso, eruditas religiosas e feministas dedicou-se a reescrever midrashim relativos a assuntos femininos em sua própria interpretação. Os 2 volumes de Dirshuni, Midrashim Femininos, foram bem recebidos, por um lado, e, como foi de se esperar, foram abominados por alguns rabinos. Um deles qualificou as autoras como Bahurilot, uma gíria que é uma mescla de garota com gorila, uma moça com aparência masculina ou com fala de malandro. Nesse círculo, não é incomum animalizar as mulheres. Autoras sefaraditas e ou mizrahiot orientais, nascidas em países diversos ou filhas de famílias judias dali originárias, trilharam caminhos diversos na literatura. Aparentemente sem percalços pela sua origem no Brasil ou com entraves pelas condições sociais e políticas nas sociedades onde se encontraram, como na França ou em Israel. Na França, em meio à grande população muçulmana ali presente, originária da mesma Tunísia ou Argélia das alturas judias, o espaço pelo que lutaram ou lutam só lhes concede a condição de serem menos do que uma minoria. Segundo a pesquisadora natural da Noruega e que vive nos Estados Unidos, Nina Lichtenstein, ela diz: na França,
encontramos muitos textos de autoras judias que tecem traços sefardistas em seus escritos, impregnados de identidades formadas por memórias de infância do norte da África. Em geral, se olharmos para livros que apresentam coleções de vozes do Maghreb, escritores como Albert Memmi, Edmond Jabé, e agora homenageando Elias, Edmond Amram El Maleh, é o sobrenome do Elias, podem ser incluídos, mas é difícil encontrar uma escritora judia em tais coleções. Obras recentes que retratam vozes de imigrantes ou minorias na França concentram-se principalmente nas narrativas dos imigrantes árabes de segunda geração e de outras minorias do mundo francófono que agora fizeram da França seu lar e não tem lugar para as autoras judias. O que aconteceu com as narrativas de judias de origem do Maghreb na França? O historiador Shmuel Triganot fala de força da repressão e bloqueio da memória sefaradita de seu colapso. De forma similar, Ruth Toledano Atias reconhece uma atitude paradoxal entre os judeus sefaraditas. Sua consciência de serem os portadores de uma história, de uma cultura e de uma civilização, por um lado, e seu profundo silenciamento da memória, por outro. Com base na análise pós-colonial do discurso literário que continua a fluir na França com grande impacto, pode-se também refletir sobre as escritoras sefarditas Mizrahiot Dali. Narrar sua diferença na sociedade francesa como imigrante, cidadã francesa, judia sefardita e mulher é um esforço multifacetado. Ainda segundo Atias, para essas escritoras, foram mães, pais e rabinos que se tornaram símbolos culturais poderosos daquele mundo perdido e que têm uma presença central e vital em seus escritos. Eles vão além de meros símbolos e se tornam catalisadores para uma profunda turbulência interna ao evocar noções de nostalgia, luto, oposição, rebelião, contradições e exílio dentro da escritora e, consequentemente, de seus protagonistas. Por meio de seus escritos autoficcionais, ou que Thomas Nobel, dos Estados Unidos, cunhou de autojudeografia, essas autoras desempenham um papel importante em dar voz ao que foi esquecido por meio de um silêncio muitas vezes autoimposto. Elas não apenas dão testemunho único de experiências humanas nas várias histórias coloniais e pós-coloniais, mas também contribuem para uma redefinição do que significa ser uma escritora judia francesa de origem norte-africana. Também pertencentes a famílias provenientes de países árabes, escritoras israelenses dessas origens expõem em suas obras as perspectivas que caracterizaram a sua ambientação particular, que diferem diametralmente da francesa. Entre as principais escritoras de Israel, não encontramos autoras da Argélia ou da Tunísia, como na França. Os antepassados das mais destacadas escritoras israelenses, Mizrahiot, provêm principalmente do Egito, Iêmen e Iraque, em escala menor do Irã, Etiópia e Líbano. Não encontrei ainda escritoras cujas famílias fossem do Marrocos. As famílias foram, na maioria dos casos, expulsas dos países de origem. Alguns fatos merecem destaque. Apesar de a maioria dos judeus Mizrahim ter chegado na década de 50 a Israel, devemos lembrar que a ida dos iemenitas teve início ainda no século XIX, e a dos etíopes ocorreu muitas décadas depois, a partir do final dos anos 70. Os números de cada um dos componentes dessas levas eram bastante diferentes, assim como algumas características básicas. Ao contrário dos judeus marroquinos, iemenitas e iraquianos, que em sua maioria se estabeleceram em Israel, apenas 40% dos judeus egípcios se dirigiram para lá. Enquanto podemos dizer que os judeus iemenitas eram basicamente religiosos sionistas, à sua moda,
Aqueles que eram do Egito não eram necessariamente sionistas e os seus níveis de fervor religioso não eram tão intensos. O status cultural e social desses últimos diferiu dos demais grupos. Parte tinha até envolvimento na política, isso aconteceu tanto no Egito como no Iraque. Grande parte das famílias que vieram dos mencionados países era bastante distante da ideologia socialista que predominava na época da imigração, o que foi mais um fator para a difícil integração no país. Foram afetadas por discriminação étnica, eram frequentemente tomados por árabes e alvo de rejeição e desconfiança com aquela população, e prejudicadas também por políticas formais e informais que os alijaram do núcleo principal da população. 70 anos após essas imigrações, as idiosincrasias a elas aplicadas continuam a ter reflexo na literatura israelense contemporânea, talvez como pano de fundo, e as escritoras têm se destacado ao lidar com isso. Em comparação com as escritas de sefarditas e mizrahiot da França, há menos lugar para nostalgia e muito mais atenção à vivência atual, à convivência dentro do cotidiano de Israel. Assim como esses imigrantes foram marginalizados, numa época em que a sociedade predominante dos askenazes tratava de se firmar e de se afirmar, e ao mesmo tempo precisava acolher os combalidos sobreviventes da Europa, também a literatura feita pelos judeus orientais, inicialmente dos autores e depois das autoras, era marginalizada. Mas os escritores e escritoras mizrahim, aqueles que não representavam a hegemonia cultural dominante, empenharam-se em oferecer cultura e alternativas linguísticas diferentes daquelas oferecidas por escritores do centro de origem europeia. Mostraram a relação dessa literatura com o espaço israelense, ou seja, periferia versus centro, as relações intergeracionais. Transpuseram barreiras e fixaram-se em número significativo em postos de destaque. Alguns fenômenos abordados pela escrita de várias autoras merecem atenção, mesmo não sendo seu tema central. Trazer à tona a discriminação que afetou particularmente as mulheres, trabalhar como empregadas ou faxineiras em famílias askenazes, e várias autoras mencionam a vergonha que isto representou, a própria discriminação dentro de casa, a askenização dos orientais para tentarem obter uma posição mais favorável na sociedade, o distanciamento das práticas tradicionais e seu respectivo sentimento de culpa por isso, assim como o distanciamento de Israel, também alvo de sentimento de culpa. A escritora que abordei no meu texto, a Ayelet Sabari, de família iemenita, encontrou o seu caminho afastando-se de Israel, vivendo em outro país e escrevendo em inglês. Ela faz parte da literatura israelense. Há poucos anos voltou ao país. Não sei onde está nesse momento. Mas um fenômeno merece atenção: a perda e recuperação das raízes. De modo geral, a primeira geração de imigrantes não sabia a língua hebraica, pertencia a uma camada sociocultural inferior, desconhecia a educação e o padrão de vida vigentes, enquanto a geração seguinte já conhece a língua, já foi educada e integrada na sociedade. Essa geração rejeitou seus pais, sua cultura, sua tradição, e acusou-os por não terem ascendidos e por terem continuado a denunciar o passado que era um peso para os filhos. Na segunda e terceira gerações israelenses, ocorreu outro processo. Os filhos queixam-se dos pais porque, ao tentarem se integrar na sociedade israelense, não preservaram a cultura que trouxeram consigo. Há também uma tendência de desaskenização, não se esforçar para ser e parecer askenazi, tratar de se despir dos traços askenizantes, o que não é uma tarefa fácil. Enquanto a literatura denuncia isso,
A reformulação dos padrões culturais continua a todo vapor na música popular, com a adoção de nítidos traços orientais. Finalmente, vamos... Vou ler mais baixo? Vamos a Miriam Scott, minha única companheira, e que pena que não há mais no livro, na seção de literatura desse livro, que faz uma apropriada apresentação sobre a escrita feminina e, em especial, a escrita feminina judaica na literatura contemporânea. Muito bom que ela esteja aqui. Além de desenvolver o tema proposto, Miriam faz um apanhado de algumas escritoras sefarditas brasileiras, ela própria se incluindo, pois também escreve e publica. Depois das minhas resumidas apresentações de alguns detalhes do cenário da França e Israel, o cenário daqui se mostra tão dispar em relação a eles como aqueles dois são entre si. Cada escritora sefardita brasileira tem perfil tão diverso e caminhos literários tão variados que é mais adequado reuni-las apenas no conjunto de escritoras brasileiras de origem judaica. As escritas delas nada têm em comum no sefaradismo ou por qualquer outro critério em que queiramos abrangê-las. Miriam Scott é de Manaus e Sultana Levi Rosenblatt, por ela citada, é de Belém. Várias gerações as separam, assim como seus temas e estilos. A região amazônica, onde durante 200 anos se instalaram judeus provenientes do Marrocos, vê agora o florescimento de uma literatura onde a presença judaica é lembrada. Sem dúvida, um fenômeno incomum. Talvez o único fator comum seja esse, a Amazônia. As autoras Gimol Levi Ben Shimol, nascida em Óbidos, e Mersodi Benoniel Benziqui de Manaus, são mais duas amazônicas. Scott menciona também Tatiana Salem Levi, de família turca, e que vive em Portugal. Do registro sefaradi inicial e da conhecida trilha da sua família que, pelas condições políticas adversas, se transferiu a Portugal, Tatiana desenvolve hoje caminhos diferentes na sua escrita. Procura romper silenciamento sobre a violência contra a mulher, dentre outros assuntos. Suas experiências pessoais podem estar por trás de suas abordagens. Poucos nomes podem ser acrescidos. Carol Ben-Simon, brasileira, vive hoje nos Estados Unidos. Nurit Massija Gil, paulistana, agora vive em Israel, onde é blogueira com algum destaque. E concluo com Ruth Sprung-Tarasanti, ela própria da antiga Iugoslávia, sobrevivente que só chegou ao Brasil após as agruras da Segunda Guerra que vivenciou. Seu magistral livro-arte depoimento, A História de Ruth, é, sem dúvida, o principal registro impresso recente com que contamos. Espero que no próximo volume, Elias, Regina, Adriana, de Universo Sefarad, traga elementos que ampliem esse campo pouco explorado da escrita das mulheres. Obrigada pela atenção. Please, ok. Muitíssimo obrigada por essa brilhantíssima apresentação. Eu tenho especial dedicação à escrita feminina e feminista, e você fez um trabalho excelente. Eu vou querer ler depois, porque ouvir é uma coisa, ler é outra. A gente para na leitura para fazer uns pensamentos. Bom, agora vamos mudar a página. Vamos passar para a língua inglesa e vamos viajar para Israel. Vamos conversar com Aviad Moreno, professor doutor na Universidade do Negev, e ele está em Israel agora. Ele deve ser... It must be about 10 o'clock in Israel now? No. I wouldn't make it until 10 o'clock. It's now 8 o'clock here. 10 past 8. Yeah. Okay. Let's go and have Dr. Professor Aviad Moreno with us under let's say a title that I would say it is Between North African and Latin American Jewish Studies, colon.
a discussion with the author of, and this is his latest book, Entwined Homelands, Empowered Diasporas. It's a fantastic book. I have read it. It's intriguing because it is written by a historian, but without the jargon of historians in general. You almost, it is like you are listening to the author. It is so flowing. It's such a language that you feel attracted to it and you want to know more. It's not an exposition of dates, years, centuries. It is explanation after explanation in a very, very smooth way. So I read the book and I recommend it. Today we are going to talk about it from the mouth of the author himself. And I have, after my reading, I have 3 questions to him. The first one, could you, Professor Moreno, could you share the main argument of your book in your own words and explain what makes your case study compelling to scholars from Latin America, North Africa, MENA, MENA is MENA, which means Middle East and North Africa, as well as Israeli studies and Jewish studies more broadly? Well, I can. And first of all, first and foremost, I'd like to thank you, Regina, Elias, Brianna, all the people involved in organizing this really wonderful event, and for thinking about me and inviting me to be part of it, to present my work. Thank you also, Adriana and Nancy, for your really fascinating talks. I think my presentation is or my response to the questions just asked will be a good follow-up. I'll try to tailor it. So to answer your question, Regina, the book is I think it's amongst the very first books or projects to analyze Sephardi migration and perhaps Jewish migration altogether within the framework of Spanish colonialism in Africa in the 20th century, and also with the post-colonial consequences of this. I think this is a perspective that adds a lot of layers of complexity to all the areas you just mentioned: Israel studies, North African studies, Latin American studies, even migration studies. And to explain why, I want to provide some background about the specific topic I've worked on. So let's understand what we're talking about when we're saying Hispanic Moroccan Jews, okay? Like many Moroccan Jews, the Jews of northern Morocco, the specific Mediterranean belt, with their probably very well-known cities here in this room, Tangier and Tetuan, they were expelled from Spain. All Moroccan Jews, together with those, or many of the Moroccan Jewish community, were expelled from Spain, from the Iberian Peninsula, not just Spain itself. I need to be very careful about it, also from Portugal and other parts. But unlike those other places in Morocco that will later be conquered by France, the Jews of the North maintain a centuries-old cultural connection to Spain through the Judeo-Spanish dialect they continue to discuss, to use in the communal circles. Haketia, as you all know, right? Now, it doesn't end here, because between 1912 and 1956, while most of Morocco came under French colonialism, or actually it was a French protectorate, there are nuances here. It was different than what was happening in Algeria, for instance. But still, when it came under French control or French influence, the Jews of the North, the entire Mediterranean belt, came under Spanish control. So this region actually presents really an unprecedented occurrence in colonial histories or encounters when you have an indigenous, so-called indigenous population, a Jewish population that speaks as a native ethnic language, a very, very similar language to those who colonized them, right? The Spaniards.
they came under Spanish colonialism using the same language. Now, under these circumstances, colonialism was often began to be portrayed not just by the colonial authorities, but even before colonialism, by Sephardi, Spanish intellectuals, as well as Jewish community leaders in Morocco itself and outside, as a reencuentro, like a reencounter, a reunion between Jews and Spaniards after almost 400 years of disconnection. And Spain began to be idealized in many of the newspapers I read in northern Morocco, but also in the diaspora, as a Jewish fatherland, right? As a place that they feel connection to. And I mind you, this is something that begins to evolve with the concept of Zionism in the background. So it's like a dual, movement toward nationalism that includes both Spain and Zionism. So it adds kind of complexities also to the study of Zionism, but not just this, also the study of colonialism or Jews under colonialism in North Africa and the Middle East that we commonly read about in many of the works, for instance, mentioned by Nancy recently. So now this is just one aspect of it, okay? Another layer of complexity is, and this is something that connects to Jewish studies and Israel studies, is that the fact that since the 19th century, those Spanish-speaking Jews from northern Morocco pioneered Moroccan migration altogether. This is something that the Moroccans love to hear about because they see it as their own, the basis for their own migration history. And they migrated, as you all know, to places beyond the more nearby Iberian Peninsula or Atlantic islands ruled by Portugal and Spain. They also went as far as Brazil and other places in Latin America. And in these places, in places like Venezuela or Peru, Jews were the only representatives of the globalizing Moroccan diaspora. Muslim did not join even until today, as you know. I mean, the community of Moroccan Muslims in Latin America is not that developed as the Jewish one, or at least it's not as old as the Jewish one, right? And that really something that raises questions about the unique social dynamics of, first of all, North African labor migration that comprises or consisting only of Jews. But this is even more important. It's a broader contribution to the field of Israel studies. It also presents a very unique case, exclusive case of Jewish migration, a migration only for Jews that was neither ideological or directed only toward Israel, as in the case of Aliyah. And actually, it's even more unique. In Israel studies, Aliyah is considered to be unique, like a unique phenomenon, unique migration. This is even more unique. So it adds layers of complexity to the way we understand the dynamics of Jewish migration. And I think it also, promotes, even prompts inquiry into how those places became ingrained in the community memory as a Sephardi legacy. Going to the Latin America was part of the Sephardi identity of those communities. So to be very short, I don't want to elaborate too much. Building on these and many other features of the Hispanic Moroccan diaspora, as I call it, I argue that Jewish migration, transnationalism, diaspora, homeland dynamics are a bit more complex than we conventionally, the conventional models would show. Those models that are prominent in North Africa and Israel studies, and even in Latin American studies. Because let me elaborate a bit, in migration studies, for instance, we know about how transnational communities are suspended between two homelands. Okay, you have the immigrants leaving Morocco to go to France. So now they are between France and Morocco. They feel this kind of transnationalism. In Israel studies, it's more complex because we know how those dynamics of homeland diaspora relations reverse. Moroccan Jews, they yearn for Zion. They want to go to the ancestral homeland. Once they go to Israel, we heard about it in Nancy's presentation, they develop nostalgia for Morocco or for other places in the Middle East. And it's reversed, right? In Jewish studies, we see transnationalism that goes beyond these binary frameworks of homeland diaspora relations,
because we see studies on multi-layered attachment, such as, for instance, Syrian Jews who immigrated to Brazil and they feel attachment to Syria or Damascus, the cities of origin, or Aleppo, as well as attachment to the land of Israel and to Brazil itself, of course. Right? It goes with many other communities. My book does something else. I draw, or it stems from my integration of migration concepts from all those fields I'm discussing. And I try to create a cohesive interdisciplinary approach to this by showing that transnationalism might be rooted in more than even 3-4 homelands that can be more physical, can be both physical, geographical hub where people are located, but also imagined or semi-imagined. For example, those communities I'm talking about, they felt attachment to Sepharad, pre-1492 Sepharad, modern Spain at the same time, the modern colonial state, Israel, the land of Israel, France, and also the memory they brought from Brazil, Argentina, back to Morocco. So it's so intricate, it's so entwined, and so many homelands are, attached together and twined together to create a symbolic center for this community. But it's not just a symbolic center. Those homelands that are now being places that host those communities, they are interconnected when they create those narratives about what life used to be in Morocco or in all other places, Spain, Latin America, Morocco itself. So it becomes a very, very intricate, complex, network of homeland attachment that I'm trying to, outline in my book. And I think overall, I'm concluding here, that the contribution of the book is a theoretical contribution that is relevant to all the fields I discussed. It shows how a very small community, after all, it's a very small community, just a few thousands, right? In all those cities we mentioned, how they see this, connection to multiple homelands, being a minority within a minority within a minority in Israel, in France, in Canada, even in Latin America, in some, cases, they see this connection as an advantage for their, community resilience. And they develop these transnational ties to multiple places to create their own local strengths. This is a theoretical contribution I made in the book to the broader field of Jewish migration. And I hope it's clear enough, because it's quite difficult, it's challenging to explain the bottom line of the book. Thank you for the question. I think it's very good, which means, after all, that you have an interdisciplinary approach. Yeah, right? absolutely. So the entwined homelands in the title of your book is already, in Portuguese, it would mean entrelaçadas, terras nativas do nascimento são entrelaçadas, e as diásporas são muito poderosas. É este que é o tema do livro dele, em inglês, Entwined Homelands and Powered Diasporas. And it is being translated into Spanish right now, and later on it will be translated into Portuguese. Okay, I have a second question to you. The book touches on your personal biographical connection to the themes, particularly in challenging standard views about Jewish migration from Muslim countries and their relationship to the rise of Zionism in the region, an interdisciplinary perspective. Could you share some of your family's stories as they relate to this critique? Well, this is the story of my grandfather, actually. My family came as roots in northern Morocco, as you can imagine. And, it's a unique story from an Israeli perspective, because my great-great-grandfather emigrated to Venezuela in the early 20th century to work in the coffee industry in the region, in the Caribbean. But he sent my grandfather back to Morocco in the 1930s
to study at the Egdil Torah school, the Jewish school in Tetuan, because there were not such, similar institutions available in Venezuela or other places in the region at the time, of course. Now, in Morocco, that's a very interesting twist. My grandfather became a Hebrew teacher of all, professions. He dedicated his life to learning Hebrew, and he taught Hebrew at the Alliance after they accepted Hebrew as, as a language toward the Second World War, or more after the Second World War. And he became a prominent Zionist activist in Morocco. But in the 1950s, when so many Moroccans decided to go to Israel, we know about this history, he and his family, including my father, they considered to come to Israel. They came here just for 2 weeks. His students who we sent off to Israel in the years before, told him, listen, Alberto, this is not for you. Don't come to Israel. And he stayed just 2 weeks and went not back to Morocco, but to Venezuela, where he got basically, a new position at the Herzl Bialik Morali Luces school in Venezuela, which is still very, now the history of Venezuela is a bit, unpleasant, I would say, but it's still in place. People still go to Herzl Bialik. It was a very, very prominent school at the time. Now, my father, after studying in this school that my grandfather eventually ran, decided to come to Israel on his own. So he immigrated to Israel. I was born in Israel. Now, this is just a personal story, right? But I think it really challenges all those, first of all, I would say, let's say, in migration studies, the neoclassical models of migration as a very linear, unidirectional form of disengagement from one place and connection to another one. It didn't just leave Morocco to go to Latin America and forget his, connection to the Eastern world, so-called, or to, his Moroccan origin. His great-grandfather went to Venezuela to send him back to Morocco, not because he felt connection to Morocco as a Moroccan, but because of his Jewish origin. So it's a very, very complicated migration decision dynamic. But I want to say something else. My family story, I think it also challenges the traditional Zionist narrative or meta-narrative that views the spread of Zionism among Moroccan Jews as something that ultimately leads to their migration to Israel, or a development that marks the end point of their diaspora. And we know I wrote about it extensively in my book, that the very first newspapers in Spanish and even in Portuguese, they were, developed by Moroccan expats who left Morocco, but not to go to Israel or Palestine at the time. They went to, Latin America, Argentina, Brazil, all kind of places. And there they met immigrants from Eastern Europe. And while encountering them, they developed a Zionist identity, which they brought back to Morocco. There are many examples. A very prominent one is S. de Levi, who brought the organized, modern organized form of Zionism back to Morocco in the early 20s. And a very, interesting addition is that, they also promoted the Philo-Sephardi activism. So they did not, feel detached from their connection to Spain itself while developing Zionism. A very interesting example is Leon Khalfon, Rabbi Leon Khalfon, who was one of the founders of the very first Zionist organization in Morocco altogether in the year 1900, but he was also deeply engaged in developing connections with Spain, with the Philo-Sephardi movement. So it shows a very interesting duality it could exist because they did not see migration, Zionism, for instance, as something that would definitely or ultimately push you toward migration to Palestine. It was a very different kind of Zionism that was oriented toward modernization and Jewish awakening. And that's the last sentence, that's the reason why after 1948, when many Moroccan Jews decide to go to Israel, the northern Moroccan community, the Hispanic Moroccan Jews, they have a much more complicated migration decision-making web.
and they don't immigrate to Israel on the same level, on the same extent. The figures I found tell us that just about 30% of the Jews from the north eventually decided to go to Israel. Sometimes they came to Israel through France to many other places. Okay, so I hope it answers the question. Very interesting, very interesting. I have a third and last question for you, okay? I believe your chapter, which was recently published in our proceedings of the second conference about Sepharad, the world of Sephardita, I believe that this chapter is relevant to this discussion. Could you elaborate on the argument in your chapter called Morocco in Latin America, Latin America in Morocco? Specifically, how did the return migration to Latin America influence Morocco? This is, after all, an unusual and rarely explored topic. But before you reply, I would like to send a message in Português. Para vocês todos que estão nos acompanhando, o capítulo 3 do livro do professor Aviad Moreno está publicado em português, eu fiz a tradução, na coletânea que se chama Universo Sepharad, História, Memória, Tradição e Cultura. Vocês podem pedir este livro para o Elias Salgado. Vocês sabem quem é, ele é o diretor de uma editora chamada Talu Cultural. Enfim, é sobre esse capítulo precisamente que eu fiz essa pergunta para o professor Aviad Moreno. Como é que essa volta dos migrantes da América do Sul, da América Latina em geral, procederam em influenciar ou não a comunidade marroquina judaica? The word is yours. Thank you. Thank you for translating. So, as I mentioned earlier, I mentioned this traditional narrative about migration from the east to the west, the modernization, the path toward modernization. So many of the works on migration of Jews from northern Morocco to the Americas in the 19th century, they attributed to their modernization by the Alliance Israélite Universelle, all those, institutions that were designed to modernize Jews through migration, sometimes through migration. And it actually framed their migration as a disengagement from the Oriental world, from the Orient, from the East. In my book, I challenge this perspective. First of all, and it's embedded in the title, I show how Morocco became a key homeland in the course of immigration westward to Venezuela, to Argentina, to Brazil. It became part of their identity after living it, not when they lived in Morocco, but due to migration, after migration, which is something well known, in migration studies. I'm talking about, also all kind of very, very pioneering Moroccan diaspora institutions, like the Asociación Israelita de Venezuela, that was founded in the 1930s in Venezuela, or Congregación Israelita Latina in Buenos Aires, and all kind of organizations that were really predating all kind of Moroccan diaspora organizations later on in either in the Moroccan Jewish community or the Moroccan Muslim community. Now, they created ethnic networks that eventually facilitated migration, of course, but to further complicate this, and I want to go to the other part of the title and address your question, obviously. I demonstrated this chapter how migration ultimately came back to influence Morocco itself, which is indeed, as you mentioned, a very rare topic, not just in Latin American studies or North African studies. It's actually quite rare in migration studies altogether, because I deal with the way migration comes back to influence the memory of migration in the society that experienced immigration, not immigration. And this is what I do in at least half of the chapter you mentioned. And I can give you some examples. It goes all the way back to the beginning of the 20th century. For instance, Isaac Pisa, who was a deputy of the Alliance Israélite Universelle, he traveled to Iquitos, to Peru, to understand why so many Jews leave Tangier to go to Peru in the end of the century.
And he wrote back to the office, the headquarters in Paris, saying that they actually believe something like that. I'm paraphrasing now, something like they think it's like a city made of, the streets made out of gold. And they think it's like a place where you can get so much fortune without an effort, like in the place of origin. He continued this, letter, or this, basically dispatch, saying that we need to pay attention to the way they perceive migration. They must know that it's a very difficult process. They're not going to encounter just like honey and milk, as they think. They will encounter harsh climate, all kind of diseases, and also some of them will also be driven or drawn back from. They will lose their money and come back to Morocco without the wealth. So his specific letter that I present in my book Yes. shows how he actually wanted to temper the excitement, but it also shows that there was a legend in the making among the Jews in northern Morocco about how migration to Latin America is a paradise. And it actually intensified in the 20th century after people came back from Morocco, from Latin America, and started, specifically after the Great Depression in the 20s, and started, creating all kind of monuments or bringing back all kind of goods that shows how migration was connected to wealth. Okay, I'll give you one example, the La Gran Bazar La Caraqueña, which was a very relatively big department store in the poor neighborhood, in the Juderia in Tetuan. La Luneta Street, actually, just like on the borders of the Juderia, the modest neighborhood. So people saw it and they were impressed by it, and they began to associate it with, wealth, and all kind of nostalgic stories that I bring in the chapter about how people told in retrospect their migration. A very well-known example is the story told by Abraham Pinto, who went to the Amazon rubber trade industry, and then in Tangier in 1945, at the age of 82 or 3, I think, he decided to tell this adventure to his nephews, to his family, and they wrote it down. And people began to read it. So that's another example. There are all kind of, legends, even actually, financed and produced by Spanish colonialism, which saw this migration as something that connects the older and newer parts of Spain through the Jewish, not Jewish agency, like in the Israeli terms, but through the agency of Jewish migrants. One example is the novel Indiano Tetuaníes, which was published by Isaac Ben Arosh. It was part of a trilogy, an Indiano El Cadi y la Luna, it's called. And it talks about, a protagonist who goes to Argentina, find wealth, and then come back to the community, and, as a very, very wealthy and impressive wedding, and it donates back to the community. And it's all a very, very successful story. It's all about success. And people read it. That was published in 1950s, I think in 1952, if I'm not mistaken. And those people are considering migration at the same moment. So they have something in front of their eyes that influences the way they think about migration to Latin America. And that's the reason why in the 50s, one of the reasons, of course, you see people talking about hacer las Americas, go to the Americas, while many other people decide to go to Israel from both northern Morocco and other places. So it's a very, very intricate story, and it still exists in the collective memory of the community. They talk about it quite a lot. They write about it sometimes. And I think it altogether shows how the book takes a migration of a community that developed over decades and in various geographical places, and created something that is very, very multi-layered, with a lot of layers of memories of migration that influence the next steps of migration. That's another argument I make in the book. So I hope I answered the question. Thank you very, very much. I'm going to send a message in Portuguese for the folks that are watching us. O pessoal que nos está vendo, se vocês tiverem alguma pergunta, tanto para as palestrantes doutora Nancy, como para a Adriana e agora para o professor Aviad Moreno, podem enviar pelo chat, que o pessoal aqui da faculdade, da Universidade de São Paulo, vai poder
encaminhar suas perguntas à pessoa que vocês escolherem, por favor. E se não, nos próximos minutinhos não houver perguntas, então vou passar a palavra à Adriana, que vai encerrar o nosso encontro. What I said right now, Aviad, is that Yeah, understood. you got it, I okay? got it. Yeah. Okay, thank you. So, pessoal, vocês estão recebendo alguma pergunta? E se não receberem nos próximos minutos, nós vamos dar por encerrado o nosso encontro e fica com a palavra com a Adriana. E Suzana verificará se há ou não há perguntas, ok? Por enquanto, não temos questões, mas estou acompanhando. Ok, vamos esperar 1 ou 2 minutos, não mais, porque se houvesse já teriam perguntado. Suzana, está sem microfone. Vamos aproveitar esse tempo, Regina, para falar um pouco sobre a coletânea, que outros trabalhos estão contemplados na coletânea, que áreas de conhecimento em geral. Eu coordenei junto com Elias e vou passar a palavra ao Elias, que está ansioso em responder essa pergunta. Ótimo. Sobre a coletânea. É interessante afirmar que eu destacaria, falei um pouco sobre isso por alto, mas eu destacaria a temática que o núcleo de historiografia, que a gente chama de nova historiografia, que em conversas por alto com Aviad, voy a hablar en español, ¿me comprendes? Está sin sonido. Sí, habla sin Ya. español, ¿no? Me parece que hace falta hablar un poco más y que a principio parece que no tiene conexión, pero hablar un poco más de cómo ves toda la movimentación esta en relación al interés de Marruecos, ¿no? Con su diáspora. Yo en charlas con Omar Lamghishi hablábamos un poco sobre la cuestión de que Marruecos trata con gran interés llamar la atención al judaísmo en cuanto formador de la nación marroquí, ¿no? ¿Tenés algo a decir sobre eso? Un poco más. In English, please. Okay. Yeah, I think I mentioned this in my talk. They are really proud about the fact that Jews are the pioneers of Moroccan migration, and it put them in a position where they are very, very proud in preserving this heritage of migration to Latin America. The Moroccan king, I think, is the only non-Jewish leader in the world who preserves Jewish sites outside of his own country, because he recently decorated or renovated the cemetery in Cabo Verde, which you know, right? So that's just one example. So I think it's like they're bringing this concept, the Mimuna Foundation that you encountered. They're bringing this concept and putting it on the table and they're saying, well, we want to collaborate with Jewish scholars or Jewish scholars of Latin American studies, or scholars of Jewish Latin American studies, to be more precise. It doesn't really have to do with the identity of the scholar itself, himself or herself, but
they want to collaborate with us, basically, or other organizations that work in Latin America, because it adds this complexity into the way Jewish Moroccan identity has been preserved until now. For them, it's fascinating, it's innovative, and it adds something very, very unique to the Moroccan history. Okay, if you go to Lebanon, for instance, they would probably be very happy about preserving, the story of migration to Brazil, but it's not going to be a Jewish story. It's going to be a very, very multi-ethnic story, right? With multiple communities telling it in their own way, from their own perspective. In Morocco, it's a Jewish story. And the Moroccans are oriented toward preserving Jewish heritage because Jews were the only non-Muslim minority in Morocco until colonialism, until the late 19th century. So it's something that we need to consider when we're approaching them. We have to offer this additional complexity or innovative approach to the way they preserve Moroccan migration. This is, I think, what the conference was all about. When I discussed this with Mehdi Boudra, the person who in charge of the Mimuna Foundation, before we went there, he was so thrilled and surprised by many of the things I told him. This is one of the reasons why I tailored the presentation for today the way I tailored it, because I wanted to, put on the table, to bring forward this option, this opportunity of retelling the story of migration to Latin America from the perspectives of Morocco, something that will appeal to the Moroccans. That's a new target audience. That's a new, let's say, orientation and a new layer of innovation that we can add to Seja by going back to the region where it all started, and not just telling to ourselves what happened to those communities who left the region. Because there are people who are interested in listening to these histories, and we need to, work with them. So this is my, my very intuitive response to your question. Very good. To continue, somebody speak about the next Congress in Lisbon, but I want to extend invitation for everybody. We just opened before a month the presentation of the abstracts to the Congress. But when now we know when and how will be the next Congress. No, the versions is every 2 years. But me and Aviad, we are very anxious, and he is a young. We are speaking about 27 yet, and a country who we are thinking about, it's Morocco. We're gonna speak with the same Boudra about the possibility to be there. The question is why I am speaking about 27, because I am very preoccupied about the continuance of all this. And it's because I'm so much speak about Adriana and Aviad, because they are the young people who take it on hand in the future. You're also very young, Elias. You're also young. You're also very young, Elias. Yeah. Okay, but it's must to continue. And another thing I don't remember if we speak about is the translation of the Aviad's book to Spanish. We first we spoke about Portuguese, but Spanish it's more. No, there are more countries who speak Spanish, but Aviad, I'm to think about Portuguese. I continue to think about Portuguese, and I have news about it
not first Spanish, and we start to translate Regina and Natalie Blatt, who is was here in the second Congress. He is translated with the supervision of Regina, and it's going. Yes, Regina, and the kavanah, the objective is to present it in the Congress in October in Lisbon. I don't know. I like to tell about news. That's all. That's all. What I want to say. Well, thank you. Thank you to all Thank you so participants. much. And now, Adriana, please, you have the word to finish, to give us the ending. It's Susanna, Goodbye. Susanna, not Adriana. It's not Adriana, it's Susanna. Suzy. Está com a palavra a Adriana. Adriana, resume E fecha. Ok. Bom, fecha. Queria agradecer a todos os presentes, eu acho que foi super importante. A divulgação da coletânea, a divulgação do livro do Aviado e a divulgação do Congresso em Lisboa ano que vem. Acho que são as três grandes boas notícias. Obrigado. 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 Gente, muito obrigado pela presença. תודה רבה. שוכרן, ג'זילן. Yala, shukran. Bye. ביי ביי. Gente, tchau. Tchau, todo gente. mundo. Obrigado, Susana. Muito obrigado. Parabéns Boa por vida. esse sucesso. Mais sucessos. Amém, amém. Amém. תודה רבה, אוריגדו. Tchau. Litraot Aviad.